Meus irmãos, boa noite a todos. Nós temos falado sobre mandamentos de mutualidade. Fizemos os três primeiros estudos como uma base do que seria o mandamento de mutualidade, no contexto de uns aos outros, no contexto de um grupo menor. E agora nós, na semana passada, estudamos sobre o mandamento do amar uns aos outros, dizendo que ele é o alicerce de todos os demais mandamentos que virão a partir de agora. E hoje, então, nós chegamos no segundo mandamento, que é aceitem-se uns aos outros. E os irmãos perceberão que o aceitar está também embasado sobre o amor. Né? Só pode aceitar aquele que de fato ama. Então, esse é o tema do nosso estudo de hoje, e a nossa oração é que Deus abençoe as nossas vidas através do mesmo. Então, nós vamos dar início. Vamos passar aqui a nossa imagem. Quais são os sinônimos desse mandamento que a Bíblia usa? Pode ser recebam ou acolham uns aos outros. Tanto a palavra receber quanto o verbo acolher, eles estão ligados ao mandamento de aceitar uns aos outros. Então, aceitar, receber ou acolher, qualquer uma dessas palavras que você encontrar nas Escrituras, elas estão falando da mesma coisa. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva é o grande modelo que a palavra de Deus traz a respeito da igreja. E a igreja primitiva ela tinha algumas características que nos ajudam a entender um pouco mais. Então, por exemplo, a igreja primitiva ela tinha diversidade étnica, ou seja, haviam pessoas de várias partes do mundo conhecido daquela época que compunham a igreja primitiva, especialmente nós estamos falando ali da igreja de Jerusalém. O próprio dia de Pentecostes nos mostra que pessoas de várias nacionalidades ali estiveram, ouviram o evangelho, foram impactadas pelo poder de Deus e muitas voltaram para suas regiões pregando o evangelho e muitas outras estavam ali, permaneceram e deram então a origem para a igreja primitiva. Então, haviam pessoas de várias nacionalidades, culturas diferentes, e isso então poderia ser um grande problema para a vida da igreja. Havia também uma diversidade de formação, tanto pessoas muito cultas, esclarecidas, como também pessoas muito simples, né? A gente poderia dizer pessoas do campo. E então isso poderia trazer também, poderia ser um pano de fundo que propiciasse, né, uma desigualdade, uma vida difícil ali na igreja primitiva. E também havia a questão da diversidade de classes sociais, né? Como eu já disse, ricos e pobres. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai falar isso, que todas essas diferenças elas desaparecem quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas esse é o pano de fundo da igreja primitiva, que é considerado como a igreja modelo, segundo as escrituras sagradas. Bem, nessa igreja, então, tinha judeus, pessoas de formação romanos, né, faziam parte do império, haviam bárbaros, haviam gregos, haviam escravos e livres, e também ricos e pobres. Então, havia, portanto, uma grande diversidade na igreja de Jerusalém. Mas vamos lá. Mesmo com essa diversidade de pessoas, a gente ainda pode imaginar que eles tinham formações educacionais diferentes, como eu disse, pessoas mais cultas e pessoas mais simples. Então, era formação educacional e cultural, bastante diferente. Pontos de vista divergentes dessas pessoas. Você pode imaginar um judeu, né, conversando com
um gentio de qualquer outra parte, né, como seriam diferentes, os divergentes, os pontos de vista. E também uma escala ou escalas de valores diferentes. São culturas diferentes, povos diferentes, pessoas diferentes, criadas em contextos diferentes, ambientes diferentes. E, a despeito de tudo isso, a ordem da palavra de Deus é: olha, vocês precisam aceitar uns aos outros. A despeito de tanta diferença, vocês precisam estar juntos e caminharem na mesma direção. Então, vamos lá. Havia problemas nessa igreja? Certamente que sim. A gente poderia depreender aqui do texto bíblico o seguinte: enquanto haviam cristãos judaicos, ou seja, aqueles que vieram do judaísmo em transição para o cristianismo, estes, e você vai lendo a história de Atos dos Apóstolos, exatamente este o grande confronto, né? Pelo menos o confronto inicial, antes que viesse mais tarde a perseguição através do Império Romano. Mas a grande dificuldade da igreja é que cristãos judaicos não aceitavam irmãos incircuncisos. Por sua vez, esses irmãos incircuncisos, eles também não se circuncidavam, e aí havia uma tensão na vida da igreja. Havia também preconceito racial, porque se, por um lado, em termos religiosos, o cristão judaico, ele se sentia no direito de se sentir acima daqueles gentios incircuncisos. Por outro lado, os gentios também, eles tinham, especialmente de origem grega, eles tinham esse preconceito racial. Eles diziam: olha, a nossa raça é melhor do que a de vocês, né? Inclusive, poderiam afirmar, e não era mentira, mas poderiam afirmar nesse sentido, de que Israel era um país muito insignificante dentro do contexto mundial. Então, havia divergências de ambos os lados, tanto por parte dos cristãos judaicos, quanto também pelos próprios gentios. Ainda, uma outra dificuldade seriam irmãos maduros com irmãos inexperientes. Você vai encontrar Paulo falando isso, a carta de Corinto, porque havia irmãos maduros ali que estavam se escandalizando com outros irmãos inexperientes que tinham práticas que não eram recomendadas pelo cristianismo. E dessa forma, então, havia uma disputa também nesse aspecto. Paulo chega a dizer que se alguém come, ele faça isso para o Senhor; se alguém não come, ele também faça isso para o Senhor. E que irmãos maduros deveriam deixar de fazer algumas coisas, inclusive para não escandalizar outros irmãos menos experientes. Então, eram dificuldades decorrentes desta diversidade dentro da igreja. Você pode fazer uma análise dentro da nossa própria igreja e você vai perceber que existem classes sociais diferentes, existem formações educacionais diferentes. Você vai encontrar, se não dentro da igreja, pessoas de países diferentes, por exemplo, você encontra pessoas de estados diferentes, que já têm uma formação diferente, uma maneira completamente diferente de ver o mundo, e tudo isso no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Então, era uma igreja com problemas, certamente, todos esses que nós acabamos de relacionar, e provavelmente outros. Mas o resultado era exatamente tensões no corpo de Cristo. Você vai encontrar Paulo, especialmente, tratando dessas questões nas suas cartas, né? Quantas vezes ele precisa resolver alguns conflitos que aconteciam. As cartas de 1º, 2º e 3º João, especialmente 2º e 3º, vai falar ali de homens que, apesar de estarem no contexto da igreja, eles não acolhiam bem as pessoas, eles não respeitavam as pessoas, eles queriam ter a primazia, havia discussões entre mulheres, então, uma série de coisas, tensões que existiam no corpo de Cristo. Seguindo, então, nós vamos dizer o seguinte: qual é, então, o mandamento? Diante de tanta diversidade, diante de tanta diferença, o que Paulo nos informa?
Primeiro, a gente precisa dizer que este mandamento de aceitar uns aos outros, ele está alicerçado no exemplo de Cristo. Romanos 15, versículo 7. Qual é o texto? É o mandamento e, ao mesmo tempo, é o texto que embasa o exemplo de Cristo. Então, diz o texto seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O mandamento é aceitar uns aos outros, aqui a palavra ela é sinônima, né? Acolher. Então, acolhei-vos uns aos outros, o que caracteriza o mandamento de reciprocidade é uns aos outros, como também Cristo. E aí nós temos Jesus como a base, como o exemplo do que a igreja também precisa fazer. A ideia é muito simples, irmãos. Imagine que Jesus olhasse para nós e começasse a agir pensando no nosso pecado, na nossa maneira de ser, de pensar, de agir. Pelo contrário, ele, a despeito de tudo isso, nos acolheu, diz a palavra de Deus, e com um propósito, para a glória de Deus. Então, nós temos no mandamento o exemplo de Cristo e, ao mesmo tempo, a ordem de que também a gente faça exatamente o mesmo. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Subentende-se, portanto, que se Cristo fez para a glória de Deus, da mesma forma, quando nós acolhemos alguém, este ato também, ele glorifica o nome do nosso Deus. Então, vamos para uma definição do que é o mandamento. E seria o seguinte: aceitarmos uns aos outros significa acolhermos os nossos irmãos em Cristo livremente, sem constrangimento ou reservas, em pleno reconhecimento de nossa comunhão igual e mútua em Cristo. Eu quero só fazer uma distinção, porque este mandamento ele se refere muito especificamente aos membros do corpo de Cristo. É claro que a Bíblia vai dizer também que você precisa amar os de fora, aqueles que ainda não estão dentro do corpo de Cristo. Esse é um outro detalhe que precisa ser analisado. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que irmãos em Cristo, eles devem aceitar ou acolher uns aos outros. E como que é isso? Por imposição? Não, livremente. Porque é ordem da igreja? Também não, é porque Deus tem atuado no coração deste irmão para receber o outro. E aí, lembrando que a mutualidade diz: eu acolho e sou acolhido, eu aceito e, ao mesmo tempo, sou aceito por outros. Então, é livremente, sem constrangimento ou reservas. Como eu disse, não é nada imposto e é preciso acolher com o coração aberto. Olha, eu te acolho, mas você precisa fazer isso. Eu te acolho, mas e não tem reservas. Essa que é a ideia. Em pleno reconhecimento de nossa comunhão igual e mútua. Uma das verdades bíblicas mais lindas é de que, a despeito da nossa formação social, da nossa classe social, do dinheiro que temos ou não temos, se somos ricos ou pobres, se somos estudados ou não, é que em Cristo nós temos uma comunhão igual e mútua. Nós somos iguais em Cristo Jesus. E não é porque nós somos igualados todos para cima. Pelo contrário, a Bíblia fala que somos pecadores e pecadores que somos, precisamos de Cristo. E em Cristo, então, nós somos acolhidos. Este é o sentido do mandamento. Então, a definição é essa: aceitarmos uns aos outros significa acolhermos os nossos irmãos em Cristo, livremente, sem constrangimento ou reservas, em pleno reconhecimento de nossa comunhão igual e mútua em Cristo. Então, nós somos diferentes uns dos outros, mas em Cristo nós somos um único corpo. Apesar de quê? Por que o mandamento exige isso? Né? E apesar de algumas coisas, a gente precisa lutar por isso.
apesar de existirem falhas visíveis na conduta do meu irmão. O acolher tem a ver exatamente com isso, de perceber que eu sou falho e pecador, assim como o meu irmão é. Eu posso não ter as falhas que ele tem, mas certamente ele também não tem as que eu tenho. Então, apesar de existirem falhas visíveis em nossa conduta, nós precisamos receber uns aos outros, acolher uns aos outros. Apesar também das lacunas no conhecimento das Escrituras. O acolher os nossos irmãos está muito relacionado ao fato de que, realmente, alguns têm mais experiência cristã, enquanto os outros ainda não têm. Mas todos precisam ser acolhidos da mesma forma, até mesmo apesar deste vácuo, né, que existe entre o conhecimento de um irmão para o outro. Então, apesar disso também. E ainda, apesar das diferenças de opiniões menos essenciais da doutrina. Aqui tem uma observação importantíssima, porque diferenças de opiniões, elas acontecem em todos os âmbitos. A gente só está dizendo aqui que elas podem acontecer em doutrinas menos essenciais ou em questões que não vão causar tanto problema e que não vão colocar em xeque a credibilidade do Evangelho. Então, pode ser essa opinião divergente. Contudo, é preciso destacar que em doutrinas essenciais nós não podemos abrir mão. Nós não podemos simplesmente acolher irmãos que deliberadamente entram em nosso meio e causam celeumas, confusões, né, causam divisão no corpo de Cristo, no sentido mesmo doutrinário. Então, a gente precisa distinguir muito bem uma coisa da outra. O mandamento, ele existe, apesar de opiniões em coisas não essenciais. Nas que são essenciais, nós não podemos negociar. Nós temos que ser bíblicos e firmes em nossas opiniões. Ok? Seguindo ainda, portanto, o mandamento não significa o quê? Aprovar falhas, lacunas ou divergências. Nós falamos lá atrás que, apesar de haver falhas, apesar de haver lacunas e apesar de encontrarmos divergências de opinião entre as pessoas, não significa aprovar isso. Aqui tem um outro sentido muito importante, é que este acolhimento ele tem um propósito, de que é fazer com que este irmão, naquilo que ele falha, naquilo que existe uma lacuna e naquilo que ele diverge, ele possa ser encaminhado à palavra de Deus para que haja uma igualdade de pensamento dentro da igreja. Então, acolher não significa, olha, venha do jeito que você está e fique do jeito que você está. Não, você pode vir como está, mas vamos trabalhar juntos no objetivo de que a gente pense a mesma coisa. Paulo vai tratar isso lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2. Então, é isso. Venha como está, mas não fique como está. Você precisa crescer, eu também preciso, e nós vamos ajudar uns aos outros, que na verdade já é um outro mandamento, mas que estão interligados, né, dentro do contexto do corpo de Cristo. Então, não significa provar essas coisas, falhas, lacunas ou divergências, mas significa o quê? Aceitar o irmão como discípulo de Cristo. Sim, ele creu em Jesus, ele faz parte do corpo de Cristo e precisa ser aceito. Mas ainda, o mandamento significa aceitar a responsabilidade de ensiná-lo a obedecer a Cristo. Nos chama a atenção quando Áquila e Priscila, eles chamaram Apolo, que era um excelente pregador, um homem que estava se destacando muito na igreja primitiva, mas que em relação ao batismo ele estava cometendo algumas falhas. Em momento algum a ideia foi excluí-lo, mas, pelo contrário, assentar com ele
e expor, de fato, como as Escrituras ensinavam. Então, essa é uma responsabilidade. Aceitar o nosso irmão vem junto com isso o aceitar a responsabilidade de promover crescimento na sua vida, ok? De maneira que, então, a gente possa caminhar na mesma direção. Outra coisa importante que a gente precisa dizer: Deus não requer de nós infalibilidade na admissão de membros. O que a gente está dizendo aqui, irmãos? É que, às vezes, parece que o padrão para se tornar membro da nossa igreja, ele é um padrão quase que inatingível. Nós somos extremamente minuciosos em acolher ou receber outros irmãos. Então, não significa infalibilidade. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que, em alguns momentos, nós vamos descobrir que aquele irmão ou que aquela pessoa que se juntou a nós, ele, por exemplo, talvez nem era mesmo parte da igreja, mas ele precisa ser acolhido, né? Até que ele prove o contrário, ele é um discípulo de Cristo. Então, não vai haver essa infalibilidade na nossa recepção de novos membros, mas que aceitemos mesmo aquele que é fraco na fé, que aceitemos, portanto, uns aos outros, né? Eu fico pensando se a igreja fosse me aceitar pelo que eu sou, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, muitas vezes pela minha maneira de agir, pela minha maneira de pensar, mas não pode ser assim, né? A despeito de tudo isso, nós somos um só corpo em Cristo. E mesmo aqueles que fracos na fé precisam ser acompanhados e aceitos de uma forma maior do que outros irmãos. Então, isso também é muito importante. Nós temos na palavra de Deus, e eu vou abrir aqui a carta de Paulo a Filemon, Filemon, capítulo 1, né, que só temos um capítulo 1, o capítulo único, versos 15 a 17. Eu vou fazer a leitura aqui para nós. 15 a 17. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Você lembra muito bem aqui desse texto, é o texto que fala de Filemon e Onésimo, né? O patrão e o empregado, o escravo, ele foge, e enquanto ele está fugido ali do seu senhor, ele tem um encontro com Paulo, Paulo prega o evangelho e ele é recebido por Cristo, no corpo de Cristo. E Paulo, duas vezes, usa a palavra receba, exatamente nesse sentido. Olha, ele é irmão caríssimo, porque agora ele também está em Cristo. E eu fico imaginando que Onésimo, aquele escravo fugitivo, deveria também ter e carregar muitos problemas, dificuldades, né? Talvez até na forma de lidar com o seu senhor. Quantas vezes, provavelmente, ele não foi até mesmo afetado, pode ser que tenha acontecido, e que agora ele precisa voltar para a casa do seu senhor. E Paulo vai dizer, olha, recebam, né? Faça isso, e isso será um exemplo muito positivo para toda a igreja. Paulo chega a dizer, ó, faça isso em nome da nossa amizade. Então, a ideia de receber e a ideia de Filemão e Onésimo também é um exemplo bíblico e é positivo para nós. Mas também a Bíblia vai falar de alguns exemplos negativos. Seguindo um pouco mais à frente aqui, na terceira epístola de João, capítulo 1, também só temos um capítulo, né? Versos 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale-ei, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe,
os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Aqui é a história de Diótrefes, que queria ter a primazia na igreja, e por isso ele não acolhia outros irmãos. A ideia aqui é até mesmo de hospitalidade, essa acolhida que tinha a ver com esse sentido de evangelistas itinerantes que passavam pela igreja. E João então escreve dizendo, olha, Diótrefes, eu vou ter que conversar com ele porque ele não recebe e não deixa que os demais irmãos recebam esses nossos irmãos na fé. Então, foi um exemplo negativo, assim como Atos, capítulo 9, versículo 26 também. Atos 9, 26. O texto diz, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. E o texto aqui está falando da conversão do apóstolo Paulo. E ele, então, quando chega na igreja, diz o texto que a igreja tinha medo, né? Não acreditando que ele fosse discípulo. É isso que o texto nos mostra. E por isso Paulo, pelo menos naquele instante, não foi aceito, até que Barnabé surgisse na história. E aí a palavra de Deus diz que ele foi aceito, né, por toda a comunidade judaica daquele tempo. Então temos exemplos positivos, né, na Bíblia, como citamos de Filemão e Onésimo, e exemplos negativos tanto de Diótrefes quanto a própria igreja que não acolheu, pelo menos de imediato, o apóstolo Paulo. Vou ler dois textos e aí nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 25. Eu vou ler a parte final, porque está falando aqui de maridos e esposas, mas diz o seguinte, verso 25, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a ideia é de que a igreja foi aceita, porque ela foi recebida por Cristo e amada por Cristo. E o verso 27, por que Cristo nos amou dessa forma? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em princípio, você pode ler esse texto e falar, puxa, então a Bíblia está dizendo que o padrão de Deus realmente ele é muito alto e que ele está preparando uma igreja gloriosa, sem mácula, ruga, coisa semelhante, santa e sem defeito. Vejamos, Romanos 14, 1. O que Romanos nos ensina? Romanos 14, versículo 1 já diz o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Como que nós conciliamos textos que dizem que a igreja está sendo preparada sem mácula, sem ruga, coisa semelhante, com Romanos 14, que diz que devemos acolher aos que são débeis na fé? E a explicação é muito simples, mas importante. É que todos nós somos uma obra em construção. Quando Deus nos chamou para o seu corpo, para a sua igreja, ele não tirou de nós os nossos defeitos. Então, estamos sendo trabalhados diariamente. Caberia muito bem no nosso peito uma plaquinha em obra, porque Deus tem trabalhado conosco constantemente. Nossa santificação é um processo demorado. Na verdade, irmãos, a Bíblia fala que de forma definitiva somente na glória, que é a doutrina da glorificação. Quando nós, então, livres do pecado, nós, então, estaremos completamente aperfeiçoados, né, nesse processo de santificação. E aí, por fim, Cristo aceitou a tarefa de nos aperfeiçoar até a sua volta, quando seremos glorificados. Como que Cristo quer uma igreja sem mácula nem ruga, né, santa e sem defeito, mas ao mesmo tempo nos manda acolher pessoas débeis na fé? Exatamente por isso. Estamos todos em construção. Tenha você 30 anos de evangelho,
ou você tenha chegado agora para a igreja, nós estamos em construção. Somos uma obra inacabada, aguardando o retorno de Cristo, para que, enfim, ela seja completa em nós. E aí nós temos algumas coisas de cuidado. Primeiro, não discuta o não essencial. Quando a gente diz aqui não discuta, não é que você não possa falar sobre isso, é que você não pode deixar que isso afaste você das pessoas ou as pessoas de você. Então, se o mandamento nos manda aceitar, acolher e receber, não discutir o essencial é muito importante. O essencial, sim, devemos brigar, dar, e defender com zelo a doutrina de Cristo, mas naquilo que não é essencial, a gente precisa receber, acatar, de ter uma longanimidade um pouco maior. E, por fim, não receba os falsos irmãos. Ao mesmo tempo que eu não vou discutir aquilo que não é essencial para acolher irmãos na fé, por outro lado, os falsos irmãos ou aqueles que se demonstram insubordinados deliberadamente contra Cristo e a sua causa, a esses a Bíblia fala que nós não devemos receber. Bem, como quem sabe disso? Pode ser que imediatamente a gente identifique, mas pode ser que demore um tempo mais e que a gente precisa caminhar juntos até, de fato, perceber esses falsos irmãos. Bem, Jesus, ele é o nosso exemplo. E diz o seguinte, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui nós pegamos o texto que já lemos, de Romanos, e estamos ampliando um pouco mais. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O mandamento começa na palavra portanto, mas o contexto anterior diz que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. E ele vai falar segundo Cristo Jesus fez conosco. Então, da mesma forma que Deus, em Cristo, tem tido paciência conosco em nossas falhas, em nossas dificuldades, nós precisamos acolher os nossos irmãos e recebê-los com amor no meio de nós. Quais seriam, portanto, as desculpas possíveis para nós não cumprirmos este mandamento? Isso aqui é importante, que pode ser que eu e você a gente esteja usando estas desculpas. Primeira delas, ter práticas mais liberais enquanto o nosso grupo é conservador. Essa tem sido uma desculpa muito usada. Olha, você está chegando aqui para o nosso grupo, mas nós somos um grupo conservador e nós não queremos andar com você porque você tem algumas ideias mais liberais. Eu estou falando de coisas simples, irmãos. Por exemplo, eu conheço igrejas em que mulheres, por exemplo, não usam calça comprida, só usam saia. E aí chega uma pessoa mais liberal nesse sentido, e aí nós, então, rechaçamos, nós nos afastamos e dizemos para ela, olha, aqui é muito conservador e o seu perfil não se encaixa no nosso perfil. Então, pode ser uma desculpa e infelizmente, tem sido usada muitas vezes. Uma segunda desculpa é as preferências são muito distintas das nossas. Você não se encaixa, o seu perfil não se encaixa conosco. Essa pode ser uma desculpa também para que a gente afaste-se de alguns irmãos. Terceiro, a raça, a posição social ou grau de instrução diferentes. Olha, você não se encaixa conosco também por causa da sua raça, da sua posição social. Eu acho que essa igreja não é boa para você. Pode ser que seja isso verdade, que essa igreja, ao invés de abençoar, ela vai fazer mal na vida dessa pessoa, mas são desculpas frequentemente usadas.
Quarta, experiências espirituais distintas das minhas. E aqui há um ponto muito importante a ser ressaltado, é que as nossas experiências todas precisam estar baseadas nas escrituras sagradas, mas isso não significa que a minha experiência ela é igual à sua. Então, se a minha experiência é distinta da sua, este não pode ser um motivo para que a gente não aceite um ao outro. Para a gente pensar um pouco, irmãos, e encerrando por aqui. Primeira pergunta: o que tenho feito pessoalmente para que novas pessoas sejam acolhidas em nossa igreja? A gente tem falado que uma marca importante da igreja é que ela é uma igreja acolhedora. Você, pessoalmente, o que você tem feito para que as pessoas se sintam bem acolhidas em nosso meio? E aí não precisa responder para mim, mas seria muito bom que você refletisse diante do Senhor a respeito dessa pergunta, que se completa com uma segunda pergunta que talvez seja mais intrigante ainda. O que tenho feito para afastá-las? Porque existem pessoas diferentes, existem aqueles que acolhem bem e que fazem de tudo para que ela se sinta bem em nosso meio. Há aquelas que não recebem bem, mas também não fazem absolutamente nada para afastar esta pessoa que chega. Mas também existem aqueles que não recebem bem e ainda são pedras de tropeço, né, e motivo de afastamento desses irmãos que estão chegando para próximo de nós e para o contexto, né, e o convívio da nossa igreja. Eu termino por aqui, esperando em Deus que a nossa reflexão dessa noite possa realmente fazer diferença em nossa vida, relembrando que o primeiro mandamento é o amor, e quando o amor ele é mútuo e recíproco na vida da igreja, nós também vamos receber e acolher os nossos irmãos, né, de uma forma muito diferente, talvez, do que a gente tem feito até agora. E a nossa oração é que Deus, portanto, nos abençoe nesse sentido. Eu gostaria de orar neste momento, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a sermos acolhedores, a recebermos os nossos irmãos, mesmo distintos de nós, ó Pai, mas que haja em nós, ó Deus, sempre acolhida, que tenhamos um coração amplo, aberto e disposto a receber irmãos no meio de nós. Ajuda-nos, ó Pai, e tem misericórdia de nós, se, mesmo não fazendo isso, temos ainda, ó Pai, afastado as pessoas do nosso convívio. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe, uma boa noite para todos e que a graça do Senhor continue sobre a nossa vida. Amém?